Peraí, tá gravando agora, hein? Show. Então, pessoal, vamos começar de novo. Boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? Agora começou a gravar direitinho. Primeiro aviso de hoje é de que no meio da aula eu vou dar uma paradinha para ativar a extensão aqui e baixar a lista de presença. Na semana passada, infelizmente, o aplicativo não funcionou, tá? Segundo aviso, na quarta semana de atividades, ou seja, na semana que vem, tá? A gente vai... eu não vou disponibilizar a videoaula do assunto, tá? Por quê? Porque, primeiro, eu já trabalhei parte do assunto da semana que vem nas videoaulas da terceira semana, né? Quem já acessou lá a pasta, viu que eu dividi a aula em 3 partes, né? Então, essa semana nós estamos falando sobre urbanização. Semana que vem, o tema são problemas urbanos. Então, alguns desses problemas, como habitação, questão, né, de crescimento urbano e coisa e tal, população, distribuição de serviços, de equipamentos, a gente já discutiu ali naquelas videoaulas, né? Então, o que eu vou fazer? Semana que vem, eu vou focar no assunto violência, tá? Então, eu disponibilizei vários materiais lá, inclusive alguns documentários bem bacanas, para vocês poderem assistir e a gente debater sobre violência na nossa atividade síncrona da semana que vem, tá? Então, eu achei por bem não disponibilizar a videoaula semana que vem. Outra questão também é o seguinte, eu planejei originalmente 5 horas de videoaula para vocês assistirem ao longo do curso, né? Que se somaria a mais ou menos 6 horas de atividades síncronas que a gente faria aqui, né? Totalizando aí mais ou menos umas 10 horas de vídeo, né? Só que o que aconteceu? Eu fui dar uma olhada lá, né? E já vi que a gente totalizou, já somou aí quase 8 horas de videoaula. Então, para não haver uma sobrecarga e até porque também o assunto da quinta semana vai render algumas, né, uma videoaula também razoavelmente grande, né? Então, eu achei por bem, semana que vem, não disponibilizar a videoaula sobre violência, tá? No entanto, em compensação, eu deixei um ótimo material lá, tanto escrito quanto documentário, e eu recomendo, principalmente, que vocês assistam, né, o documentário... Peraí, um minutinho. Assistam todos os documentários que eu deixei lá, eles vão contribuir bastante para o assunto, não tem tanto documentário assim, vai contribuir bastante para o nosso debate da semana que vem, tá bom? Então, o aviso é esse. Semana que vem eu não vou disponibilizar a videoaula, tá? No entanto, a gente vai debater a questão da violência urbana na nossa atividade síncrona de quinta-feira, tá? Essa semana, né, ou seja, a semana de urbanização, nós temos uma videoaula em 3 partes. Então, assistam, né, com calma, devagar, né, para poder trabalhar direitinho. Bem, quem já assistiu vai ter até agora uma base melhor para discutir agora sobre o assunto, tá? Bem, eu creio eu que sejam esses 2 avisos que eu tinha para dar, fora o conteúdo, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso conteúdo dessa semana. Pessoal, eu gostaria de que vocês puxassem algumas perguntas. Quem já assistiu o material, se alguém tem alguma dúvida sobre algum texto, ou se tem alguma dúvida sobre as videoaulas, tá? Se estão fazendo os exercícios direitinhos, ou se vocês querem falar alguma coisa sobre os temas que foram trabalhados na semana. Então, agora é a hora. Podem puxar aqui, pode ser tanto no chat quanto no áudio, quem quiser, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou até aproveitar que vocês estão formulando a pergunta, que eu vou aqui ativar a extensão para baixar a frequência. Sempre lembrando que essas frequências, elas não são obrigatórias, tá? Ou seja, eu não estou contabilizando a presença de vocês na videoaula, na atividade síncrona, como presença de aula. No entanto, lá no final do semestre, no final do período, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Eu vou olhar se vocês participaram ou não das atividades. E aí, dependendo da presença ou não, a pessoa pode ganhar alguns pontinhos extras, tá? Então, eu estou utilizando mais como uma atividade de recuperação, se for necessário. Assim, antes de começar o assunto propriamente dito da nossa aula de hoje,
E eu queria também lembrar vocês sobre a nossa segunda avaliação, tá? A partir de semana que vem, eu vou deixar lá no quadro de avisos todo o texto direitinho explicando sobre a segunda avaliação, que é a avaliação em grupo, tá? Mas eu já posso adiantar para vocês aqui que o tema vai ser problemas urbanos, ou seja, cada grupo vai escolher um problema urbano, né? Saneamento, habitação, transporte, lixo, tá? E violência, e aí vai fazer um pequeno vídeo destrinchando, né, esse assunto para a gente, tá? Sempre lembrando que esse vídeo, ou um podcast, né, pode ser também áudio, tem que ter entre 5 e 10 minutos, tá? Tudo bem? Mas eu vou deixar os temas bonitinhos lá no nosso quadro de aviso na semana que vem. Alguma dúvida em relação a isso, em relação à atividade? Né? A Ana Beatriz, né, ela levantou uma pergunta aqui. Zé, o processo de gentrificação sempre dá certo? Né? Então, assim, é uma questão interessante, porque você está colocando aí um juízo de valor, de dar certo. Né? Dá certo para quem? Dá certo como assim? Né? O processo de gentrificação, ele em si é um nome dado a um movimento da cidade, né, a um movimento de grupos urbanos que são deslocados, muitas das vezes contra a sua vontade, tá, em nome de um processo de revitalização, de urbanização de uma determinada área urbana. Tá? Muitas das vezes, essa gentrificação é nada mais do que uma elitização de uma determinada área em que o capital vê interesse na cidade. Tá? Então, uma coisa que quem está assistindo às aulas e quem está conseguindo acompanhar a sequência direitinho das aulas e do conteúdo, já deve ter visto que a cidade ela não cresce de forma uniforme. Né? E pior, quanto maior é a cidade, quanto mais extenso é o processo de urbanização, mais você vai ter o que a gente chama de coxo de retalhos, né? Ou seja, a cidade crescendo de formas diferentes, até porque você vai ter interesses e grupos distintos habitando esses espaços. Tá? Então, o que acontece muitas das vezes é que determinadas regiões da cidade, né, que são degradadas ou são abandonadas pelo poder público, pelo capital como um todo, né, de repente, por algum motivo, desperta o interesse, né, de grupos de investidores, do mercado imobiliário, né, e aí o que você tem é uma ação de revitalização daquela área. E muitas das vezes o processo de revitalização daquela área passa por expulsar as pessoas pobres daquela área. Né? Ou seja, não é um projeto de reintegrar aquela população à cidade. Né? Não, é tipo assim, eu quero investir nessa área aqui, tem esses pobres morando aqui, e o que acontece? Ora, por força, né, do poder público, que expulsa efetivamente os pobres dali, como a gente viu lá na reforma de Pereira Passos, né, no início do século XX, no Rio de Janeiro, ou como o exemplo que eu citei lá do shopping aqui na cidade de Campos. Tá? Ora é assim, ou seja, o poder público age direto na retirada dos pobres daquela região, ora, o próprio encarecimento daquela área pela revitalização acaba expulsando as pessoas com menor poder aquisitivo. Tá? Então, o processo de gentrificação é isso. Agora, se o juízo, você vai fazer um juízo, deu certo, deu errado, isso tem que ser avaliado de cada caso. Né? Em si, o processo de gentrificação, no próprio conceito, é um processo excludente, ou seja, é um processo de exclusão. Tá? Existem muitos pesquisadores que rebatem esse processo, ou seja, que dizem que o certo, não há nada de errado você revitalizar uma região, não há nada de errado você revitalizar uma área degradada da cidade, né? Mas o mais correto seria, né, revitalizar essa área, reintegrando a população daquela área, né, no convívio da cidade. Tá? E aí, talvez, um conceito muito legal que eu até usei no meu trabalho lá de mestrado, que é o conceito de direito à cidade. Né? Quem escreveu esse conceito foi um sociólogo, filósofo, né, o Henri Lefebvre, né,
E o que é o direito à cidade? É o direito que as pessoas que vivem na cidade têm de viver, existir e usufruir daquela cidade em que eles vivem. Tá? Parece algo lógico, se eu vivo aqui, eu usufruo a cidade. Mas a verdade é de que a atual cidade capitalista, a atual cidade moderna, ela se fecha para muitas pessoas. Né? Nem todo mundo tem direito de usufruir toda a cidade, principalmente se você for uma pessoa mais pobre. Então, o que é os enclaves fortificados? Ou o que são, né? Os condomínios fechados? O que são os shoppings? Senão uma forma de você cercar partes das cidades, né, excluindo, né, uma parcela significativa da população, né? Uma população que não estaria apta a frequentar esses espaços. Tá? Então, o processo de gentrificação não seria nada mais do que isso. Você continuar excluindo parcelas da população, tá? Do convívio urbano. E aí eu reforço, historicamente, a cidade sempre foi um local de convulsão intelectual, de convulsão artística. Por quê? Porque a cidade sempre foi um centro, além de acumular o poder, né, aquisitivo, ele também sempre foi um local onde o diferente se encontrou, onde as pessoas tiveram que coexistir. Então, quando você cria uma cidade cercada, quando você cria uma cidade segmentada, né, e aí eu reforço, essas bolhas espaciais que se criam são reforçadas pelas bolhas virtuais das redes sociais. Então, qual é o resultado? A gente tem uma exclusão da sociedade, uma separação da sociedade, o que cria, né, precipícios que separam a população, né, de tal forma que a gente chega ao ponto de não conseguir nem mesmo entender como a outra pessoa pensa daquele jeito ou como aquela outra pessoa é daquele jeito. Né? Então, para você evoluir, para começar a criar sentimentos de ódio, sentimentos segregadores, né? Isso é um pulo. Né? Na verdade, a gente já vê isso acontecendo nas grandes cidades brasileiras. Ou seja, as pessoas que vivem no asfalto têm uma visão, né, ou seja, um estereótipo das pessoas que vivem na favela. Então, muito do que acontece lá na favela não é, né, como que eu posso dizer, de interesse das pessoas que vivem no asfalto, porque isso não me afeta. Então, é por isso que, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa reforçando a ideia de que a polícia tem que entrar atirando mesmo, matando esses bandidos, não sei o quê, a pessoa não consegue se colocar no lugar de uma pessoa que mora numa favela, que está ali no meio da troca do tiro, né, com fuzil e a bala de fuzil tracejando para todo lado. Né? Por que eu não consigo me colocar nessa situação? Porque no meu bairro, no meu condomínio, na casa em que eu moro, isso nunca vai acontecer. Isso é inadmissível, é impossível disso acontecer, né? De uma viatura entrar atirando, ou de você ter um grupo de criminosos andando armados pela rua. Né? Então, assim, vejam vocês, ao segmentar, ao fragmentar a cidade, a gente contribui para vários outros problemas, inclusive a violência. Tá? Espero ter respondido, Ana, a questão da gentrificação. Aí ela falou que ficou meio errado, dá certo por parte da elitizar, parte de elitizar, né? Aquela empresa que tentou investir, porém não apresentou resultados. Olha, Ana, eu entendi o que você quis dizer agora. Na maior parte das vezes, o processo de gentrificação, ele é uma coisa que você consegue avaliar depois que o processo ocorreu, né? Porque a gentrificação não é a intenção, a gentrificação é o processo, é o nome dado ao processo, é um conceito dado ao processo. Na verdade, os atores que atuam nessa modificação, né, muitas das vezes são o grande capital, as empresas, o mercado imobiliário, né, os agentes públicos, o governo. Né? Então, muitas das vezes, quando você vai analisar um processo de gentrificação, como vocês vão ver os documentários que eu coloquei lá, né, na pasta, a única coisa que o pesquisador diz, olha só, isso aqui aconteceu aqui, eu estou vendo que aconteceu. Mas muitas das vezes o que você tem é o quê? Você tem ação de determinados grupos. O que não significa que não existe resistência. Existe resistência, ou seja, a sociedade civil, moradores, e cada vez mais a gente vê isso, grupos, né,
eles se organizam para resistir a essa investida, né? Então, dentro dessa realidade, você tem associações de moradores, né? Você tem grupos civis, de uma forma geral, organizados, que tentam resistir não à melhoria do ambiente, mas a uma simples expulsão da população que ali vivia, tá? Vale lembrar, gente, ninguém aqui é contra uma revitalização de um espaço degradado. Você chega ali num centro velho do Rio de Janeiro, ou uma região como, por exemplo, para ficar ainda mais complicado, a Cracolândia, em São Paulo, que é parte do centro velho. Então, você chega lá, né, além de você ver aquelas pessoas largadas na droga, né, ou seja, numa situação degradante, o espaço em volta ali está todo degradado também. Então, o que a prefeitura faz, às vezes, né? Vamos expulsar essas pessoas, chega lá, né, baixando o cacete na polícia e coisa e tal, baixa o cacete, não sei o quê, para depois derrubar os prédios para tentar construir um novo empreendimento imobiliário ali. Resolveu o problema da Cracolândia? Resolveu ali, né? Agora, a Cracolândia ela vai se instalar em outro lugar, porque o problema da Cracolândia é a droga, é aquele grupo de pessoas que estão mergulhados na droga, né? Ou seja, é um problema muito mais amplo. Não é só você chegar com a polícia, baixar o cacete, né? E construir prédios novos que você resolveu o problema da cidade. Não resolveu. Você só deslocou esse problema para outro lugar aonde as pessoas, né, ali de classe médica e tal, não vão ver. Se eu não estou vendo, é como se não existisse. Aliás, sobre esse negócio de Cracolândia, tem um filme, eu assisti esses dias, Bliss, se eu não me engano, ele é muito bom, né, retrata essa questão da droga, né? Pelo menos é uma visão que você pode ter, né? Ele tem todo um ar diferente, de ficção e coisa e tal, mas aí depois quando você vai vendo a situação, é muito bom. Eu recomendo aí, quem conseguir acessar, não sei se é na Amazon Prime, eu acho, se você conseguir acessar o filme, é Bliss, eu acho. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Bliss ou Bliss? É Bliss mesmo, Bliss. Tá? Assistam depois lá esse filme, quem tiver a oportunidade, na Amazon Prime mesmo. Muito bom o filme, tá? Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da Cracolândia que a gente estava falando aqui, tá? Vamos lá. Continuando aqui, espero que tenha respondido, Ana, tá? A Silmara fala assim, ó, Zé, considerando a gentrificação apenas se expulsar pessoas de determinada área, ou pode ser de qualquer lugar que é modificado? Exemplo, um terreno que não estava sendo usado e depois começou a ser construído prédios ou casas. Não, olha só, Silmara, a gentrificação, por conceito, é uma revitalização de uma determinada área já ocupada, né? Então, quando você fala de um terreno, de um espaço, né, muitas das vezes no limite da cidade e coisa e tal, você está falando de quê? Você está falando do crescimento do espaço urbano, tá? Do crescimento do sítio urbano, ou seja, da cidade propriamente dita, tá? Então não sei se... Agora, é claro que você pode ter uma área já utilizada, já degradada no centro urbano, em que você tinha casas que foram demolidas, aí você tem ali um terreno, e aí parte do processo de revitalização daquela área passa por construir coisas naquele terreno baldio. No entanto, não é bem por aí não. O que acontece muitas das vezes no crescimento urbano, em relação a terrenos, é o seguinte, é comum no processo de crescimento horizontal de uma cidade, os limites do sítio urbano não serem, ou seja, não crescerem de forma segmentada. Não sei se vocês já repararam isso, mas, se eu não me engano, em Pado, acho que vocês vão entender. Cidade Nova, se eu não me engano. Sabe Cidade Nova? Cidade Nova, se eu não me engano, é aquele bairro que tem depois ali daquela ponte, né, seguindo direto da UF. Me corrija se eu estiver errado. Ali é a Cidade Nova. Então, você tem todo um espaço que ainda não foi ocupado entre a Cidade Nova e o limite ali do aeroporto, né? Por que isso aconteceu? Por que eles não instituíram ou não estabeleceram a Cidade Nova bem, né, junto ao limite do sítio urbano? Não fizeram isso, e aí essa é uma tática do mercado imobiliário de fazer o quê? De valorizar o terreno.
né? Porque você estende e você instala um bairro mais distante e você obriga o poder público a investir, né, levando toda a infraestrutura de luz, saneamento até aquele bairro, né? E o que faz? Você acaba valorizando aquele terreno entre o limite antigo da cidade e o novo bairro, né? Então, é uma estratégia de valorização de terreno, ou seja, uma estratégia de obter mais lucro com a cidade ou com o espaço urbano. Aliás, essa é uma discussão intensa, tá, entre os estudiosos da cidade. Tá? O espaço urbano é um local coletivo, é um local, né, que tem uma função social, como diz lá a Constituição, ou o espaço urbano pode ser uma área de lucro, de obtenção de lucro, o que também é garantido pela Constituição. Então, vejam vocês, a Constituição ela deixa uma situação ambígua, porque, por um lado, o espaço urbano e qualquer prédio dentro da cidade tem que exercer uma função social, tá? E, por outro, né, a Constituição garante o direito à propriedade privada. Então, qual é a situação que a gente tem, muitas das vezes, nos grandes centros urbanos? Se constrói vários prédios, se constrói várias casas, as pessoas com muito dinheiro reinvestem esse dinheiro, né, na compra desses imóveis, tá? Ora para alugar, ora só para deixar guardado como dinheiro, né? E, paralelo a isso, você tem uma massa de pessoas que vivem nessa cidade e que não tem moradia, outra coisa que é garantido pela lei brasileira, né? Ou seja, a Constituição brasileira garante uma condição, né, de vida em que você tenha uma habitação, né, moradia, alimentação, uma condição minimamente digna. Então, vejam só, você tem, por um lado, pessoas que compram os imóveis, muitas das vezes esses imóveis ficam fechados, né? E você tem, do outro, uma massa de pessoas que não tem onde morar, né? Então, essa é uma situação que, inclusive, levou há alguns anos à criação do movimento dos sem-teto, né? Ou seja, o movimento dos trabalhadores sem teto. Tá? E o que esse movimento ele reivindica? Ele reivindica a ocupação dessas propriedades que não estão exercendo sua função social. É claro que, assim como o MST faz lá no campo, né, esse é um movimento que é muito criticado por um grande segmento da população, né, um grande segmento da sociedade, né, e que é, né, justificado por outro. Tá? Agora, o que eu quero deixar também, sem fazer juízo de valor se está certo ou está errado, eu só quero construir o cenário, né, que a gente tem hoje nas grandes cidades. Muitas das vezes, propriedades ou grandes prédios em áreas centrais do Rio de Janeiro abandonados, esperando só para capitalizar algum valor para poder depois gerar lucro para o seu dono, né? E você tem, ao mesmo tempo, pessoas que não conseguem ter onde morar, né? E aí, então, a gente tem que entender qual é a posição aí qual seria o equilíbrio, tá? Não cabe a gente aqui ficar fazendo juízo de valor se está certo ou errado. A origem desse movimento dos trabalhadores sem teto é uma origem constitucional da função social da propriedade. Por outro lado, toda vez que o dono de uma propriedade, né, e aí é sempre interessante lembrar que geralmente são grandes propriedades que estão abandonadas e coisa e tal, né, que não estão exercendo sua função social, no entanto, o dono daquela propriedade tem o direito da posse daquela propriedade, né? Então, vejam vocês, é uma situação ambígua que a gente tem aqui, tá? O Felipe pergunta assim, Zé, uma área ocupada é vendida, aí as pessoas têm que sair, mas nada é construído. É gentrificação? Não, olha só, pode estar ocorrendo um processo de gentrificação, tá? O que acontece é que, muitas das vezes, a revitalização de um espaço urbano ele não é repentino, tá? Ele pode acontecer a um longo prazo. Então, você tem, por exemplo, muitas das vezes, o primeiro processo de expulsão, quando por exemplo... E aí, tem que entender o seguinte, Felipe, não é tipo assim, eu moro numa casa alugada, e aí o dono pediu para eu sair, e aí ele foi lá e destruiu a casa ou não transformou aquela casa em nada. Bem, teoricamente, isso não é problema.
Tá? O que a gente está falando aqui é de um movimento de uma grande área, né, de espaço urbano. Então, por exemplo, um bairro ou uma zona inteira. Tá? E eu gosto sempre de citar o exemplo do que aconteceu lá, o que aconteceu aqui em Campos. Tá? Então, você tinha uma determinada parcela de moradores que viviam ali, né, em uma moradia, né, perto da linha férrea, ou seja, era uma favela, que era a favela da linha. Tá? Eles viveram ali durante décadas. Né? Ah, mas eles compraram aquele terreno? Não, é uma ocupação ilegal a partir do momento que eles construíram casas, né, no lugar onde que não deveria ter casas. Tá? Aí a pessoa diz, ah, mas se é ilegal, então tem que expulsar mesmo. Mas vamos lembrar também que essas pessoas elas não podem simplesmente, né, no final da noite, ir para dentro do rio, né, e ficar ali dentro do rio e esperar que de manhã, né, de manhã elas saiam do rio para ir trabalhar. Elas precisam efetivamente morar em algum lugar. E, infelizmente, o poder aquisitivo delas, o salário que elas ganham, coisa e tal, não permite isso. Né? Não permite que elas consigam ter uma casa financiada ou comprar um terreno legalizado. Então, o que essas pessoas? Cabe a essas pessoas fazer o quê? Né? Arrumar um lugar para ficar. E aí, muitas das vezes, as favelas, os bolsões de pobreza, nascem dessa situação. Né? De pessoas carentes, pessoas que têm, né, pouca assistência do governo, do próprio sistema, que ganham mal. Aliás, o salário no Brasil é miserável. Os salários hoje, o nível de salário brasileiro hoje, não é o suficiente para você se manter, né, ou manter uma família. O salário mínimo hoje, R$ 1.000. Né? Então, um aluguel mínimo aí que você vai ter de uma casa mais ou menos de 2 quartos vai ser R$ 600, R$ 700. Né? Então, como um trabalhador hoje sustenta uma família, né, com R$ 1.000, né, tendo que pagar aluguel, luz, água, essas pessoas acabam caindo na informalidade mesmo, tanto na informalidade dos empregos, quanto na informalidade da ocupação de um terreno. Eles ocupam um terreno, colocam lá algumas madeiras, depois constroem, né, com o próprio esforço, com alvenaria, e aí você tem o nascimento de uma nova comunidade, de uma nova favela. Né? É como aconteceu aqui em Campos, no caso da favela da Linha. Eles ficaram lá bem tranquilos durante 40 anos, 50 anos, sem ser perturbados. Quando foi que eles foram perturbados? Foi quando, né, se construiu o shopping ali. Quem de Pádua já foi aqui no shopping Campos, né, aquele ali o Boulevard, aquele da estrada, né, logo ali atrás tem um hotel, né, o Tulipas Hotel, e atrás do hotel tem a favela da Linha. Né? Se você pega ali na rua, do lado do shopping e vai embora, se construiu vários empreendimentos, grandes condomínios fechados de casas de luxo, assim, casarões mesmo. Então, o que acontece? Essa favela estava fazendo fronteira com boa parte desses condomínios de luxo. Daí, misteriosamente, surgiu o interesse da prefeitura de desalojar essas pessoas daquele lugar para um local para casas populares. Ah, mas então foi legal, porque eles foram para uma casa popular, a casa é deles, a casa é bem estruturada. Isso até seria bacana se essas casas populares não tivessem sido construídas a vários quilômetros de distância da cidade. Né? Ou seja, alguns desses condomínios, desses bairros de casas populares estão literalmente no meio do canavial. Ou seja, você olha, tem canavial para todo lado e não tem mais nada, não tem um supermercado, não tem uma padaria, não tem uma farmácia, né? Não tem uma infraestrutura mínima, e essa galera não tem transporte, não tem ônibus. Né? Ou seja, o que o processo fez? Ele desalojou as pessoas que viviam ali no centro da cidade, muitas delas iam para os seus trabalhos de bicicleta e coisa e tal, e jogou lá para longe, né? Ou seja, escondeu essas pessoas dos olhos do governo, né? E dos olhos das pessoas, da classe média. Né? Então, o que vai acontecer com esses bairros? Eles têm tudo para se, né, tornarem excelentes lugares? Não, muito provavelmente vai haver um processo de favelização ali daquela área, como aconteceu no Rio de Janeiro com o Complexo do Alemão, que era originalmente casas populares, de pessoas que foram desalojadas do centro urbano, né, num processo de gentrificação. Depois o governo esquece aquele pessoal lá, eles por si só se viram. Aí você tem a construção de negócios irregulares, aí depois você tem a ocupação de outras favelas, porque as famílias vão crescendo, as pessoas vão ocupando outros lugares, aí você começa a ter a construção de o nascimento de uma nova favela. Muitas favelas nas cidades brasileiras nasceram de antigas
casas populares que foram doadas pelo governo. Tá? Espero ter explicado direitinho, Felipe, o que você perguntou. Tá? Então é isso. Às vezes pode ser uma questão de processo, pode estar ocorrendo esse processo, no entanto, é sempre bom lembrar que é uma escala, né? Ou seja, é um processo em escala, não é uma casa ou uma propriedade que vai levar as pessoas, né, a saírem, tá? A você chamar aquela área de gentrificação. Mas eu quero que, não sei se vocês estão entendendo, pessoal, mas eu espero que vocês estejam percebendo como que as coisas estão conectadas. Tá? Não dá para a gente falar sobre espaço urbano sem a gente falar sobre os problemas do espaço urbano. Então, a nossa cidade, a cidade brasileira, a cidade do país subdesenvolvido, é reflexo da estrutura da sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade que paga salários baixos, que os serviços são mal remunerados, né? Em que você tem uma diferença muito grande entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, é óbvio que isso vai refletir aonde? Na cidade. Então, hoje, você tem pessoas que conseguem construir, e aí você não precisa ir no Rio de Janeiro, São Paulo, olhe a sua cidade. Olhe com um olhar mais crítico. Você provavelmente sabe e conhece, né, aquelas pessoas, muito parte da elite, né, aquela pequena elite, que tem várias propriedades, prédios, casas, que alugam várias casas, não sei o quê, né? Por quê? Porque elas ganham muito dinheiro e, de alguma forma, elas reinvestem esse dinheiro comprando propriedades. Então, elas têm várias propriedades. E, muitas das vezes, o que você tem? De um lado, essas pessoas com várias propriedades, né? Por outro, né, você tem o quê? Você tem uma população que não tem onde morar. Né? Então, até em cidades pequenas, você consegue ver esse processo acontecendo. Em menor escala, obviamente, em menor escala, claro, né? Mas você também consegue ver. Né? E é complicado, porque quem está errado? Se, por um lado, a pessoa ali que está ganhando dinheiro tem o direito de reinvestir, coisa e tal, teoricamente não é diretamente problema dela, né? Gente não estar tendo aonde morar, por outro, é consequência do processo todo. Né? Vale sempre lembrar, o trabalho gera riqueza. Quando determinada parcela da população se apropria da riqueza gerada pelos trabalhadores, o que acontece? Você vai ter uma parcela muito endinheirada, né, enriquecida, e uma massa de pessoas miseráveis. Qual é a consequência disso? A gente vê na cidade. Tá? Agora, então vamos fazer a revolução, abaixo o capitalismo. Não, não é bem por aí. Né? O próprio sistema pode ser mais justo. Então, a gente vê alguns países em que isso foi melhorado. Ou seja, por exemplo, a remuneração na Europa e nos Estados Unidos, os trabalhadores, de uma forma geral, são mais bem remunerados. Tá? Por quê? Porque as elites daqueles países entenderam, né? Entenderam em um determinado momento, e aí também graças ao movimento dos trabalhadores, à luta dos trabalhadores por melhores condições, mas também a elite entendeu que, olha, para eu viver numa situação de mais paz, eu preciso reduzir as minhas margens de lucro e preciso transferir um pouco de renda, né? Ou seja, aumentar os salários dos trabalhadores. Porque aí eles, por si só, vão poder construir casas, vão poder financiar casas, você não vai precisar nem do governo construindo casas populares. Se hoje um trabalhador brasileiro ganhasse um salário, né, satisfatório, 3, 4 mil reais, ele poderia, por si só, construir as suas casas, financiar um apartamento, ele não precisaria estar ocupando um terreno, né, de uma estrada de ferro, ele não precisaria estar ocupando uma propriedade abandonada, né? Ele poderia, por ele próprio, construir a casa dele ou financiar. Né? Você não ia precisar estar a prefeitura, né, construindo moradias, nem nada. Tá? Mas, infelizmente, a gente tem um sistema que prioriza o quê? Prioriza os produtos e o acúmulo do lucro em detrimento do salário. Né? É uma questão histórica, cultural, uma construção histórica da nossa economia. Tá? E vejam só, lá na Europa, e aí brasileiros aqui do Brasil, né, brasileiros aqui que vão para a Europa, né, eles ficam abismados com olha como que aqui é tudo legal, como que as coisas estão direitas, e muitas das vezes quando a pessoa muda para a Europa, por exemplo, aí lá ele não tem empregada, ele mora num apartamento menor, né, ou seja, ele abre mão daqueles privilégios que uma elite aqui no Brasil, uma classe média alta, tem aqui normalmente.
né, que são empregados, motorista, né? E por que isso tem aqui no Brasil e não tem na Europa, não tem nos Estados Unidos? É muito raro você ter uma pessoa que tem uma empregada nos Estados Unidos, porque a mão de obra lá é muito, muito valorizada, tá? Inclusive é inverso, lá os produtos são menos caros e a mão de obra é muito valorizada, o que mantém o comércio e a economia muito aquecida. Aqui no Brasil, ao contrário, você tem produtos muito caros e a mão de obra é muito pouco valorizada. E aí qual é a consequência disso? Você tem um mercado consumidor que encolhe cada vez mais e isso só tende a piorar com a crise econômica que a gente tem vivido nos últimos anos, com o coronavírus e por aí vai. Tá? Bem, gente, vamos lá. São 1h41. Eu acho que dá tempo de responder mais uma perguntinha, pessoal. Tem alguém aí mais alguma perguntinha? Alguma dúvida sobre o trabalho? Entenderam que a partir da quarta-feira que vem eu vou deixar os temas lá direitinho na área de aviso. Aí vocês escolham por vocês, cada grupo vai se organizar e escolher um tema, tá? Eu vou colocar lá também a data limite da entrega do trabalho, tá? Já posso adiantar para vocês que vai ser lá na sexta semana, tá? Pessoal, aqui, o Luiz. Esse fenômeno sobre relação de valor entre mão de obra e valor de produto deriva de quê? Então, Luiz, olha só, essa relação é muito antiga, a gente não pode abandonar a história para entender o nosso atual contexto. O Brasil nasceu como uma colônia, né? Como tal, ela acabou criando uma pequena... Isso, aliás, eu estou falando de Brasil, gente, mas posso transplantar isso para toda a América Latina, tá? Toda a América Latina, ela foi basicamente uma colônia de exploração. Como tal, ela se organizou para enriquecer uma pequena elite local, a elite que vinha da Europa, né? Ou seja, para essa elite, ou seja, para essas pessoas, esses portugueses, espanhóis, que vinham a mando da coroa para cá, para administrar a colônia e coisa e tal, eles já se viam assim, tipo assim, porra, vou ter que ir lá para aquela selva, vou ter que, né, em nome da coroa. Mas os caras vinham para cá e se tornavam uma elite e a busca deles era por enriquecimento. Tá? A busca deles era por enriquecimento. Tá? E depois transmitir e transportar o restante do enriquecimento, da riqueza produzida pela colônia para a metrópole. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas não está exagerando, você está indo há 300 anos atrás, 200 anos atrás. Não estou, e vou explicar por que não estou. Quando você pega boa parte da elite brasileira e latino-americana, e aí quando eu falo elite, gente, eu não estou falando dono de uma fabricazinha, ou dono de uma padaria, ou médico, ou advogado, não, eu estou falando a galera realmente endinheirada, ou seja, aquela parcela da população que hoje são donos dos bancos, donos das grandes empresas, que estão lá, né, cafungando a nuca dos políticos em Brasília, tá? Os grandes generais, essa galera, gente, se você pega eles ali e traça uma árvore, né, genealógica dessa galera, você vai pegar esse pessoal de 300 anos atrás. Tá? Então, o que acontece? Toda a modernização na história do Brasil sempre foi uma modernização conservadora. Ou seja, nunca houve uma ruptura de poder no Brasil. Então, o Brasil se tornou independente, por exemplo, mas a nossa independência foi para manter as coisas como estavam. Então, as elites eram as mesmas. Tá? Aí depois você tem, né, a proclamação da República, você tem a industrialização do Brasil, sempre foi o quê? Mantendo os mesmos grupos no poder. Então, é o que a gente chama de modernizações conservadoras. O Brasil nunca teve uma ruptura real de poder. Então, querendo ou não, mesmo que essas pessoas sejam apenas descendentes, elas herdaram uma estrutura que está aí até hoje. Né? E essa estrutura, ela se espalhou por toda a sociedade. Então, por exemplo, quando um microempresário ou um pequeno empresário, ele ouve, né, que ele vai ter uma isenção de impostos ou que não vai haver aumento do salário mínimo, ele fica feliz, porque eu fico feliz porque não vou ter que aumentar o salário do meu trabalhador.
né? Mas só que o que acontece? Ele esquece que os clientes dele também não vão receber aumento. Então, consequentemente, não vai haver um aumento da venda de produtos. Tá? Então, assim, é uma questão mesmo de construção cultural, histórica. É assim como, por exemplo, quando vocês forem olhar lá na semana que vem a questão da violência, vocês veem que existe uma herança histórica muito grande, muito forte, tá? Na construção da nossa violência. Porque o Brasil é um país desigual? É. A desigualdade contribui para a violência? Contribui. Agora, é só isso? Não, não é só isso. Porque existem muitos outros países pelo mundo que são tão desiguais quanto o Brasil e as taxas de violência são muito menores. Tá? Então, a gente pode entender que a violência ela vai além da questão da desigualdade social. É claro, você quer melhorar a questão da violência no país? Tem que melhorar a desigualdade. Isso é fato. Mas não é só isso. Tá? O brasileiro é um povo violento nas relações sociais. Ou seja, a gente não consegue resolver as nossas quizumbas, tá, de forma pacífica. É só você ver, muitas das vezes, as brigas dentro da família, você ver, por exemplo, brigas de trânsito, né, brigas em bares, ou seja, a questão das pessoas logo tentam resolver tudo na porrada. Né? Então é por isso, por exemplo, que muitos especialistas dizem que existe um certo perigo em a gente ampliar o acesso de armas das pessoas. Por quê? Porque o Brasil já é um país excessivamente violento no seu trato, na sua forma de relacionar um com o outro. Tá? Mas esse é um assunto para a semana que vem. A gente vai falar melhor semana que vem. Espero, Luiz, ter explicado um pouquinho para você. Tá? Ou seja, essa questão do valor é uma questão histórica, uma construção histórica, é uma decisão da nossa burguesia, tá? Que não é uma decisão simples, não é todo mundo que consegue ter essa visão. De se aumentar o salário, eu melhoro a economia como um todo. Não, a gente tem que entender, e eu espero que eu não esteja dando um tom errado. Não estou dizendo que a burguesia é má. Ela está em busca do objetivo dela. O objetivo dela é lucro. Não tem nada de errado nisso. Né? Em todo mundo, a burguesia busca a mesma coisa, lucro. De uma forma geral, qual é a forma mais rápida de obter lucro? É eu diminuir meu custo. E onde está o meu custo? Uma das importantes partes do meu custo é a mão de obra, é o pagamento de salários. Então, qual é a lógica? Quanto menos salários eu pagar, maior será o meu lucro, porque menor é o meu custo. Tá? Agora, em alguns lugares do mundo, você vai ter importantes trabalhos, importantes visões. Né? O Henry Ford nos Estados Unidos, pensadores ingleses, vão perceber o quê? Peraí, se a gente continuar, né, achatando os salários dos trabalhadores como um todo, esses trabalhadores não serão um importante mercado consumidor para comprar o quê? Os meus próprios produtos. Né? Então, em alguns países do mundo, lá pelo século XIX, no meio das lutas, né, de trabalhadores, sindicatos e coisa e tal, a própria elite se deu conta, não, eu preciso melhorar a condição de trabalho, né, dos meus trabalhadores, porque isso vai dar um up na minha própria condição de vida e na minha própria condição de trabalho. É claro que os críticos dirão que os países desenvolvidos conseguiram se dar ao luxo de fazer isso, de melhorar os salários dos seus trabalhadores, porque existe uma relação de transferência de riqueza de países pobres para os países ricos. Então, nesse caso, quem paga pelos melhores salários dos países ricos somos nós, né? Trabalhadores dos países subdesenvolvidos. Tá? Daí a importância de você entender o sistema como um sistema mundo, um sistema global. Tá? Essa é uma questão que tem que ser discutida, para que você tenha uma melhoria e até do próprio sistema. O próprio capitalismo vigorar como um sistema que funcione, vai ter que se repensar a nível global a melhoria das condições de salário das pessoas. Tá? Agora, é difícil, como eu falei lá na primeira semana, o capitalismo não funciona como um órgão, né, consciente. Você tem interesses distintos de grupos distintos e cada um com a sua visão. Tá? Se a gente vai conseguir superar essa atual situação que nós temos hoje, só o tempo vai dizer. A única coisa que é garantida é o seguinte:
Se os trabalhadores, como um todo, não entenderem a sua posição no sistema e não entenderem que se eles não se moverem, se eles não se unirem para reivindicar melhores condições, dificilmente essas melhores condições vão vir de cima para baixo. É muito raro que isso aconteça, tá? Espero ter respondido, Luiz. Tá, pessoal? Olha só, 1h50, deu a nossa hora aqui já, tá? Valeu, obrigado pela participação de vocês hoje. Semana que vem estamos juntos, a gente vai discutir sobre violência urbana. Olhem o material, leiam todo o material, assistam os documentários e a gente vai ter um debate bacana aqui semana que vem. Tá bom, gente? Valeu, obrigado e até.